E aí? E aí, minha amiga? E aí, meu amigo? Quando é que você vai tirar aquilo que não tá te servindo? Cara, esse é um tema muito difícil porque a gente é ser humano e eu acho que faz parte da nossa natureza se apegar muito às coisas porque a gente acredita muito que é isso que define a gente, né? É isso que faz a gente ser quem a gente é. Mas vamos parar pra pensar um pouquinho? Que eu acho que existem muitas coisas que não necessariamente precisam estar na sua vida para você ser você mesmo, correto? Existem muitos traumas, muitas manias, muitos trejeitos que muitas vezes são prejudiciais para você, só que você não percebe. Então, no episódio de hoje, querida ignorância, vamos conversar sobre coisas que a gente precisa tirar da nossa vida se a gente quer se transformar e se a gente quer ser uma pessoa um pouco mais livre. Cara, eu não lembro exatamente quando foi que eu tive a ideia pra esse vídeo, esse roteiro. Eu estou lendo um box, eu comprei no começo desse ano um box dos pensadores estoicos. Então eu estou lendo agora Manual de Epíteto. Mas o primeiro que eu li foi sobre a brevidade da vida de Sêneca, que era um livro que eu tava querendo ler há muito tempo, mas eu tinha muito medo de entrar nesse mundo da filosofia justamente porque eu achava que era muito difícil. E durante a leitura, provavelmente de Sêneca, eu tive a seguinte questão. Eu queria focar numa reflexão que diz respeito à nossa liberdade pessoal. É sobre suas escolhas e sobre o que você deixa atravessar em você e coisas que você pode escolher simplesmente não pegar pra você. Eu entrei numa linha de pensamento pra esse ano, principalmente, porque eu tô tentando melhorar. E uma frase que veio na minha cabeça há um tempo atrás foi: se a carapuça te serve, você pode escolher se vai levar isso ou não. Porque a gente gosta, né, de vestir a carapuça e, nossa, eu me sinto culpado. É muito fácil a gente sentir culpa. Porque a culpa, ao mesmo tempo, cara, eu vou falar um negócio que talvez seja um pouco polêmico, mas ela não te ajuda em nada. Ela não vai fazer nada por você, nem por ninguém. Você sentir culpa. Inclusive, isso é um debate que eu estava tendo com meu namorado, que quando a gente tem uma DR e o outro se sente culpado, sentir a culpa e parar ali, você não aprendeu nada. A culpa tá ali pra mostrar alguma coisa. E o que você vai fazer com ela? É o que importa. Mas esse vídeo não é sobre a culpa. Entrei numa vertente, enfim. No Manual de Epíteto, o livro começa, eu não sei se exatamente é essa edição ou se é uma coisa que, assim, todas as editoras seguem essa ordem, necessariamente, eu não sei. Mas este livro em específico, que é da editora Edipro, ai, não sei, gente, mas é essa aqui. A introdução desse livro começa com a explicação de um conceito que é: entre todas as coisas que existem, existem as coisas subordinadas a nós e as não subordinadas a nós. Ele explica de um jeito bem complexo e que eu tive que ler muitas vezes, mas se você é interessado nesse tema, tem outro livro que é um pouco mais fácil, que é A Coragem de Não Agradar, que eu li quando eu tinha 15 anos. E cara, esse livro foi uma bíblia pra mim, de verdade. Um livro que eu até gosto de voltar a ele e ler algumas frases, porque, nossa, ele tem ensinamentos muito valiosos. E ele fala justamente sobre a mesma coisa que Epíteto fala, e que eu resumidamente vou falar aqui. São coisas que o que é a nossa responsabilidade e o que não é a nossa responsabilidade. Ele divide isso. E fazer isso
ajuda muito a você viver em paz. Porque a partir do momento que você entende justamente até onde vai a tua responsabilidade, até onde vai o teu alcance, cara, você se livra de muita coisa e sua cabeça fica em paz. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tá numa situação em que outra pessoa está ultrapassando os teus limites. E você fala assim, olha, eu não aguento mais essa pessoa fazendo isso, mas eu não quero chatear ela falando que o que ela faz me incomoda. Só que o pulo do gato tá em você se lembrar de que o outro ficar chateado não é responsabilidade sua. E infelizmente não é problema teu. Calma. Não é que você vai sair xingando todo mundo, não é isso que eu tô falando. E achando que se o outro se sentiu xingado, se sentiu ameaçado, o problema é dele. Não é isso. Isso é um exemplo muito extremo. Mas, a partir do momento que você entende que como o outro vai se sentir não é do teu controle, cara, esquece. Você vai virar a tua melhor versão. Porque você vai começar a soltar esse peso e essa responsabilidade de achar que você tem que cuidar de todo mundo, né? E você fica ali desconfortável porque eu não quero incomodar o outro. E você vai ficando pequenininha, você vai ficando pequenininha, tentando caber em situações em que, obviamente, as pessoas não estão se importando com você. Se você souber ministrar muito bem e analisar as situações do seu dia a dia, pensando o que é a minha responsabilidade e o que não cabe a mim fazer, não cabe a mim mudar o outro, porque o outro ficar chateado diz respeito ao histórico dele, diz respeito à pessoa em que ele é. Sabe aquela frase? Quando Joãozinho fala de Pedrinho, quer dizer muito mais sobre Joãozinho do que de Pedrinho. É mais ou menos isso. Porque se você fala uma coisa sem ser agressivo, necessariamente, tá? Se você chama o outro pra conversar, fala, olha, aquilo que você fez não foi legal, me machucou. Se o outro se sentiu ofendido por isso, sendo que você não atacou ele, se ele se sentiu atacado com algo, com você demonstrando seus limites, mostrando quem você é, cara, isso não diz respeito a você. É o outro que se sente ofendido com tudo. E não é você que vai mudar isso, tá? Você pode até sinalizar, se for uma pessoa próxima, tipo, né, seu parceiro, né, uma pessoa que você escolheu passar a vida junto, eu acho que vale aí uma conversa. Mas se é um colega, se for um amigo muito próximo também, eu acho que é muito válido você, em outro momento, não nesse momento de tensão, mas em outro momento trazer isso pra ele pensar também, putz, realmente. Porque, cara, essa é uma frase que eu vou roubar da Maju Trindade, então eu estou colocando aqui os créditos, porque não foi eu que pensei nesse termo, mas foi uma live que eu vi dela no grupinho. E a gente ficou conversando sobre. Porque ela leu esse livro, do Coragem de Não Agradar, e aí surgiu um monte de frases e um monte de insights dela, e aí ela começou a, né, colocar na live pra gente. E eu gostei muito do termo que ela usou, que é que a gente vive em resposta a trauma. E o que é isso? Ai, lá atrás, quando eu era jovem, minha mãe me abandonou e eu não tive infância. E a gente usa aquilo como um escudo contínuo e a gente até começa a se gabar por isso, sabe? Como uma coisa de, olha, eu tenho todo esse passado, veja, por isso eu sou desse jeito, por isso que eu... E aí a gente vive em resposta a trauma, só que isso é de modo muito inconsciente. Quando você identifica o porquê que você é de um jeito,
já é um passo, cara, gigantesco. Mas a maioria das pessoas não faz esse tipo de análise porque terapia é algo para pessoas privilegiadas, ponto. Não tem discussão nisso. E se você tem o privilégio de ir para uma terapia e você sabe o teu histórico, ou não, se você é uma pessoa que é muito autodidata, digamos assim, nesse sentido de autoanálise, você pode até saber: ah, não, eu tenho esse comportamento porque isso me aconteceu no passado e me gerou um trauma. Ah, eu respondo assim a certas situações com raiva porque meu pai, porque minha mãe, porque minha tia, meu cachorro. Enfim, você às vezes tem todo esse histórico e você conta isso para as pessoas de forma muito assim, para validar o porquê que você tá sendo cruel muitas vezes, né? Só que se você vive em resposta a trauma, você é uma pessoa livre? Porque no livro de Coragem de Não Agradar, no manual de epíteto também, eles mostram que você continuar vivendo, você tendo todo esse background, assim, essa história, todo esse conhecimento do porquê você é desse jeito hoje, se você tem tudo isso e escolhe continuar vivendo em resposta a trauma, isso é uma escolha. E eu nunca me esqueço do exemplo que tem no livro, que é você tá numa cafeteria e um garçom, sem querer, derruba uma xícara quente de café em você. Qual que é a sua reação? E no livro, o aprendiz responde: eu ficaria pé da vida, xingaria o garçom, viraria a mesa. E aí o filósofo responde assim: tá, mas você percebe que você tem duas escolhas? Aí ele: como assim? O filósofo continua: você poderia muito bem ter se levantado e tipo assim, não, tá tudo bem. Foi um acidente, você não quis fazer isso de propósito. Mas como? Que absurdo. Por que eu não ficaria bravo com essa situação? Ele sujou minha roupa, ele me queimou. E aí nessa situação, ele explica pro aprendiz que você ficar bravo com as situações que te acontecem externas, você ficar irritado, você se desgastar, é uma escolha sua. O que te aconteceu foi muito importante e diz muito a respeito de quem você é hoje. Mas não precisa ditar a pessoa que você é. Não precisa ser refém desse acontecimento, desse trauma. É muito fácil você ter sempre um atestado e uma desculpa pronta. Eu não quero usar o termo desculpa porque muitas vezes as pessoas não percebem que elas fazem isso. Mas é sim uma desculpa para você não mudar e continuar reclamando da sua vida do jeito que ela tá, porque você se isenta da responsabilidade de mudar alguma coisa. Só que, cara, a única pessoa responsável por mudar a sua vida, a única pessoa responsável por melhorar a sua vida é você mesmo. É você mesmo. Quanto antes você perceber isso, cara, sua vida vai ficar melhor. Imagina, é tipo investimento. Quanto antes você investe, mais você vai ter lá na frente. Só que se você não começa, aí não adianta depois reclamar, né? E ficar aí. Isso provavelmente vai significar desapegar das coisas do passado. E cara, ui, como é difícil. Porque eu calcei esses sapatos há tanto tempo, eles me apertam. Mas, ai, eu tenho um apego tão emocional com esse sapato que me machuca. Eu não quero jogar fora. E é difícil, né? Tipo assim, principalmente se é uma coisa que você usa muito ao seu favor, se diz respeito à tua personalidade. E não, os traumas que eu carrego
Eu bato no peito e falo, eu passei por isso mesmo. E as pessoas às vezes têm orgulho de falar, né? Tipo, que, vim de uma família muito difícil e tô aqui, né? Tá aqui, mas por dentro tá, né? Ai de algum psicólogo que quiser entrar aqui dentro, porque eu vou destruir tudo. Eu queria trazer um episódio da Florence Given, no episódio que ela fala Lover Girl, You Need Boundaries. E quando eu ouvi esse episódio, eu imaginei muito uma pessoa, né, traduzindo, né, desculpa. Garota amorosa, você precisa de limites. E quando eu ouvi esse episódio, eu imaginei uma pessoa que é meio transparente e não dá pra ver exatamente os limites do corpo e aquilo vai vazando, sabe? Eu imaginei meio isso, assim. E quando você coloca limites, isso é uma coisa ruim de se fazer muitas vezes. Não é agradável você colocar limites em outras pessoas. Não é agradável pra pessoa, não é agradável pra você. Nunca vai ser. Não é uma coisa legal de se fazer. Mas existem maneiras amigáveis de se fazer, né? E aí nesse episódio, ela traz o histórico dela de vida, que ela sempre foi uma garota muito amorosa, só que ela percebeu muito nova que as pessoas tiravam vantagem disso. E aí ela falou a frase que eu gostei muito e me fez pensar sobre tudo isso, que aí eu traduzi assim meio que em tradução livre por mim mesma, que é: eu sou uma mulher que ama outras mulheres e eu me recuso a mudar isso. Eu me recuso a permitir que as merdas que as outras pessoas fizeram comigo me pare de ser uma mulher amorosa. Ou seja, calma lá. Ser livre talvez signifique impor limites. Porque olha só que interessante, ela poderia muito bem, vendo que as pessoas tiravam vantagem dela por ela ser uma garota amorosa com outras mulheres, ela poderia ter virado a cara para essas pessoas, ter virado a cara para o mundo e falar: ai, cansei de ser legal. Cara, isso aqui é muito. Se você pegou, isso aqui é muito poderoso. Porque você pegar a merda que as outras pessoas fizeram com você e você se recusar a virar um carrasco de pessoa, eu acho que isso é libertador. Isso é liberdade de ser. Porque não é o externo que vai ditar o que você vai ser para você e para os outros. Só que isso é uma coisa muito adulta e muito difícil de se fazer. Eu lembro que teve uma sessão de terapia que foi logo depois que eu vi essa live da Maju, em que a gente tava conversando sobre o livro. A gente, né, como se eu fosse super BFF dela. Eu até levei isso pra minha terapeuta. Eu lembro que foi uma sessão que eu falei, cara, eu acho que a gente transcendeu aqui, a gente subiu um patamar de conversa, porque a partir do momento que a gente percebe que tudo na nossa vida são escolhas, você pega de volta as rédeas da sua vida que você uma vez soltou por viver no automático, entendeu? A grande questão é que a gente precisa estar muito presente, muito muito dentro de si, se conhecendo, se descobrindo, para poder despertar e virar uma chavinha dentro da gente de pegar o controle que a gente deu para essas pessoas, porque é como se atestando os nossos traumas e falando, olha, isso aqui foi o que me aconteceu. É como se a gente estivesse distribuindo o nosso poder de escolha, o nosso poder de ser para outras pessoas e para as outras situações, porque eu não me controlo. A culpa foi o outro que me chateou. Então o outro devia se desculpar de joelhos para mim.
esse outro pode nunca mais voltar pra você. E você ainda vai ficar vivendo, esperando esse perdão? Oi? Tens tempo, né? Tens tempo de esperar. E aí isso tem tudo a ver também com Sêneca, que é, cara, a gente desperdiça muito a vida pensando que os outros têm que fazer pela gente. Cara, se dê todo o amor e todo o carinho que você talvez esteja esperando receber de alguém. Ou dar para alguém, porque para dar esse amor, dar essa atenção, dar esse tempo, você tem para os outros, mas para você não, né? Então vamos reivindicar o nosso controle sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, sobre as nossas escolhas. Porque, de novo, ninguém vai fazer isso por você. O livro de Sêneca, ele tem toda uma estrutura de pensamento, eu não sei cronológico, mas assim, ele faz uma linha de raciocínio, então eu acho que não vale a pena, não vale tanto a pena ler apenas trechos, e sim ler o texto inteiro na íntegra de uma vez, porque aí você pega todo o raciocínio que ele tá falando. Mas eu gostaria de ler aqui um trecho. Ele fala muito sobre pessoas que são ocupadas e pessoas que sabem ocupar bem o tempo. E para essas pessoas ocupadas, ele fala o seguinte: avalie todo o tempo destes. Repare o tanto que contam migalhas, o tanto que preparam armadilhas, o quanto que temem, o tanto que bajulam, o tanto que são bajulados. Quanto se ocupam com compromissos, quanto com banquetes que já se tornam obrigações. Você verá como nem seus males, nem seus bens permitem que eles respirem, porque são ocupados aqui dentro. Por fim, todos concordam que nada pode ser feito por alguém ocupado, nem a eloquência, nem os estudos liberais, uma vez que uma alma distraída não capta nada de modo mais profundo, mas rejeita tudo como se lhe fosse imposto. E o que ele quer dizer com isso? A gente não consegue ver as coisas com a profundidade, muitas vezes, que ela necessita, porque a gente vive em resposta a trauma. E se você vive alienado, você rejeita toda a tua realidade como se aquilo fosse imposto pela sua natureza. Cara, seus traumas não são você. Nem os seus pensamentos são você. Vocês já viram essa frase em algum lugar? De que você não é os seus pensamentos, você é quem analisa os pensamentos, você é quem escuta. Né? Então, olha só como a gente vive no automático, como a gente tá perdendo a vida, tá perdendo o controle, tá perdendo. E depois chega lá no final da vida, nossa, se arrependendo de tudo, querendo fazer 1000 coisas que não fez. Mas tudo isso por quê? Porque não percebeu antes que tudo aquilo tem que ser feito com muita atenção. É igual, tipo assim, qualquer tipo de arte que você pratique. Se você não tá com a cabeça lá, esquece, não vai sair nada. Não vai sair nada. Você tem que estar ali. Eu gosto muito de fazer shodô. E, cara, o shodô é um momento pra mim que, assim, não pode ter ninguém em casa. Eu tenho que colocar um sonzinho de fundo, bem tranquilo, só instrumental. E eu começo a pincelar coisas aleatórias, tipo linhas, espirais, só pra minha mão ir. E, cara, se eu não tiver 100% ali, não vai sair nada. E por que a gente não é assim com a nossa própria vida, né, cara? Bom, enfim, gente. Esse episódio não tem exatamente uma conclusão. São mais reflexões que eu gosto de trazer. Mas no fim, o meu grande desejo é que as pessoas consigam sair um pouco da caverna, sabe? De parar de achar que as sombras são a realidade, entendeu? Porque eu acho que todo mundo merece
ser feliz. As pessoas não percebem o quanto várias vezes a mesma situação se repete e elas gostam de ficar nesse ciclo, né? Porque, pra mim, se tem uma situação que me irrita, eu sempre penso, tá, o que eu posso mudar em mim? Não no outro, não no externo, porque isso não é uma coisa que eu controlo. O que eu posso mudar em mim pra eu não me irritar mais com essa situação? E isso é bem complicado de se fazer, principalmente quando o ambiente não te propicia isso, né? Se você anda com pessoas muito reativas, se você anda com pessoas muito dependentes, isso acaba refletindo em quem você é também, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ande com pessoas que pensam, que sentem e que expressam. Mais importante de tudo. Porque eu, de verdade, cansei um pouco de pisar em ovos com as pessoas. Ai, eu vou incomodar. Se você vai querer me acompanhar, eu vou incomodar. E é sobre isso, e tá tudo bem. Porque os outros também me incomodam e eu tenho que lidar com isso. Agora, se eu te incomodo, você que tem que lidar com isso, não eu. Capite? Gente, beijo. Falei muito. O episódio foi bem longo, tô cansada. Um beijo, boa noite. Até a próxima. Tchau!